Uma viagem que nem essa que você citou, que a outra nave chega antes do que a outra, é considerado uma viagem no tempo ou não? Porque o cara chegou antes do que a outra? Não necessariamente. Ele só foi mais rápido. Por exemplo, vamos supor que nós dois vamos sair daqui pra jantar depois do episódio. Eu vou a pé e tu vai de carro. Tu vai chegar antes, mas tu não veja no tempo por causa disso. Exato. Eu viajo a 1 segundo por vez, que nem sempre. 1 segundo pro futuro, por segundo. Pro futuro. Então... Mas o lance de você ir acima da velocidade da luz, você volta no tempo ou não? É que não tem como ir acima da velocidade da luz. Mas a gente pode diminuir a velocidade com que o tempo passa pra nós, relativo a quem tá fora, se movendo mais rápido. Mas sempre indo pra frente. O tempo sempre a gente nunca tem vai uma seta pra frente. A gente nunca vai conseguir congelar ele totalmente. A gente pode ir cada vez mais perto da velocidade da luz. Ou virar um fóton. E aí o tempo não existe. Como o tempo não existe? A luz, ela tecnicamente não experiencia o tempo, assim, porque o equivalente do tempo pra luz é a distância que ela percorreu, porque ela é a coisa mais rápida, então não existe estrutura interna na luz. A luz não tem algo que a luz pode mudar pra notar a passagem do tempo, qualquer coisa da forma. E tem aí deixa eu ver, tem um jeito mais visualmente interessante de falar isso, que é o seguinte. O espaço e o tempo são mais ou menos a mesma coisa. O tempo tem essa característica interessante que ele sempre está seguindo, mas contando isso, o tempo é afetado pela mesma coisa que o espaço é. Gravidade também altera a passagem do tempo, velocidade altera a passagem do tempo. E se a gente vai fazer as contas da relatividade olhando para espaço e tempo ao mesmo tempo, espaço e tempo ao mesmo tempo soa péssimo, mas enfim, simultaneamente, você sempre está se movendo na velocidade da luz. Ué? Mas quando você está parado, você se move na velocidade da luz pelo tempo. Então você se move 1 segundo por segundo. Você acha que eu entendi isso? Paquito. Paquito entendeu. Paquito entendeu? Entendeu, Paquito? Paquito, então explica pra mim aí. Ele só fez um jogo de palavras aí. Cara, é isso que ele falou, assim, considerando que o espaço e o tempo são meio que a mesma coisa, você tá se movendo pelo espaço, mas você tá se movendo pelo mas por que tempo, eu tô na velocidade da luz? Você se move pelo tempo na mesma velocidade que a luz se move. Ah, tá, pelo tempo. Pelo tempo, Sim, é pelo tempo, sim. por segundo. Mas não na velocidade da luz. Você tem uma velocidade pelo tempo quando você tá parado. 1 segundo por segundo, certo? Certo. E como espaço e tempo são mais ou menos a mesma coisa, segundo e metro é parecido, então isso dá uma velocidade em metros por segundo pela direção do tempo. E essa velocidade pela direção do tempo é igual à velocidade que a luz se move pelo espaço. Tá. E a parte legal agora vem aqui. Você nunca muda a sua velocidade total quando você leva em conta as 4 dimensões. Tudo que você faz é mudar por qual direção você está se movendo. Então, quando você acelera pelo espaço, você meio que está fazendo uma curva e desviando da direção do tempo e começando a se mover um pouco pelo espaço. E por isso que o tempo passa mais devagar quando você se move rápido na relatividade. Você está pegando parte dessa velocidade que está na direção do tempo e virando ela para uma direção do espaço. É tipo fazer uma curva. Sei. Então, mudar de velocidade quando você pensa nessa visão 4D é simplesmente mudar a direção que você está se movendo. Mas e quando você está parado é pelo tempo. Né? Por que a galera fala em mais dimensões? Como se pode ter mais dimensões se a gente tem só essas 4, né? São 12, sei lá, 10, teoria das cordas e tal. Eu não manjo o suficiente de teoria das cordas pra explicar 12 dimensões. Por que falam que a gente tem mais dimensões se a gente não consegue... Aqui eu acho que eu vou só fazer uma separação, porque realmente é um tópico confuso e tem a dimensão no conceito mais sentido utilidade matemática aí pra estudar coisas, e essa coisa de dimensão do espaço, certo? Dimensão, sozinho, essa palavra, é simplesmente um número que pode variar. Então, uma única régua é uma dimensão, porque você pode ter 1 centímetro, 2 centímetros. Um termômetro tem uma dimensão, a dimensão de temperaturas. 20, 30 graus. Certo. Volume também é uma única dimensão. 300 ml, 200 ml. Agora, se você combina 2 medidas ao mesmo tempo, o seu problema tem 2 dimensões. Por exemplo,
qual que é o volume e a temperatura desse copo d'água. Então você tem 2 dimensões. Uma dimensão é a temperatura, a outra é o volume. E você pode criar problemas mais complicados e ter um problema com 12 dimensões, mas que as dimensões significam coisas triviais. Por exemplo, uma tela, que nem o pessoal tá vendo esse vídeo hoje, gente, tem tipo umas 8 dimensões. Porque tem uma dimensão que, onde na tela o pixel tem que acender. Isso dá 2 dimensões, que é a posição na tela. Daí, quais cores eu acendo? Isso dá 3 dimensões, que são os 3 canais de cores. Daí tem mais o canal de luminosidade, então dá tipo 6 dimensões. Então a tela é um sistema de 6 dimensões. Então é nesse sentido que se fala em mais dimensões. Às vezes sim. Agora, tem algumas teorias da física que, em geral, é porque as contas ficam mais fácil nesse caso. Tipo, não seria conveniente se o universo tivesse mais uma direção? Porque daí, essa conta ia fechar tão bonito. Esse termo aqui cancela e fica uma beleza. E Deus fica lá e propõe. Não, gente, o universo tem mais uma dimensão, vamos procurar por ela, porque daí talvez explica isso. E a gente nunca acha essas dimensões. Então, tem uma proposta que ainda meio que salva dimensões paralelas, que é que essas dimensões são fechadas nelas mesmas, como tipo cordinhas, elas dão voltas. Sim. São enroladas e muito pequenas. Então apenas partículas fundamentais muito pequenas talvez interagissem com essas dimensões. Na escala mundana, só realmente 3 seriam notáveis. Pra cima, pra baixo, pro lado, enfim. É isso? E daí essa que é a ideia, E isso nem de perto é comprovado, isso é hipótese científica. E a galera joga pra... porque tem alguma justificativa na teoria. O que a gente falou agora há pouco, a teoria começou a prever coisas novas. Então agora, quando os físicos acham algo estranho nas contas, eles não ficam, putz, errei a conta. Eles ficam, peraí, faria sentido que o mundo tivesse isso? Vamos dar uma procurada. Porque a gente achou coisa que só tinha na conta antes. Entendi. E o lance da viagem no tempo, ela é impossível de cara, na ponta do lápis, assim. Ela não tem conta que, na teoria, que possa acontecer. Eu gosto do princípio de conservação da história. Se existe algum evento, alguma coisa que cause uma mudança no passado, a probabilidade de ele acontecer é 0. É do Stephen Hawking isso. É do Stephen Hawking, É. Porque não, assim, diretamente não tem nada na ponta do pincel que... Esse que é o problema, inclusive, porque... Se você tenta pensar, vamos viajar do tempo indo mais rápido do que a luz, e você vai dizer, não dá pra ir mais rápido que a luz. Tá. Vamos tentar fazer tipo um motor de dobra que buga o tempo ao invés do espaço buraco e dá volta no espaço. Buraco de minhoca e no... Exatamente, se tivesse buraco de minhoca, daria pra viajar no tempo, com certeza. E toda vida que você monta um cenário... O buraco de minhoca, ele nunca foi encontrado, é só uma teoria. É uma hipótese, exatamente. Toda vida que você bola uma forma de viajar no tempo, algum outro físico vai lá e acha viraria um buraco negro instantaneamente. Então não funcionaria. Um impeditivo. Só que a parte que dá o pulga atrás da orelha é a seguinte. Não existe um impeditivo universal e final. Não existe um motivo, uma lei da física que por força impede viagem no tempo, que nem tem a lei de conservação de energia ou a segunda lei da termodinâmica que impede motores de criar energia do nada. Não existe uma lei da física que proíbe viagem no tempo. Todos os cenários de viagem no tempo falham por uma razão ou por outra. Entendi. Só que a gente gostaria que eles falassem pela mesma razão, daí a gente ia garantir que não pode. E não é. E a gente não tem como descartar a possibilidade de viagem no tempo. Dito isso, as máquinas do tempo que chegam mais perto de ser realista têm uma característica curiosa. Elas dividem a história do universo em 2. Antes da máquina do tempo e depois da máquina do tempo. E você só pode viajar na máquina do tempo depois que ela foi inventada. Faz sentido. Você não pode ir pra antes. Então talvez a gente vai lá, eu acho que eu bolei uma máquina do tempo de verdade. Daí você vai lá, constrói ela. E assim que você abre a porta da máquina do tempo, você sai de dentro, sabe? Beleza, agora você liberou a viagem no tempo aí. Legal. Achievement Unlocked. Bem-vindo ao universo com a viagem no tempo possibilitada. Exato. E porque o fato de mudar o passado já... Então, isso que eu não entendo. Quando a gente aponta um telescópio, a gente tá vendo o passado, né? Uhum. Porque a luz demora pra chegar na Terra, então Mas não é uma máquina do tempo. Eu só tô vendo... Eu não consigo interagir com aquele passado e mudar o passado, então? Não.
Você entendeu a minha pergunta? Sim, porque assim... Eu tô olhando uma coisa de 1 milhão de anos atrás. Você está vendo ela 1 milhão de anos atrás, porque a luz dela demorou 1 milhão de anos pra chegar até você. Tá. Vamos supor que você queira... Tu tá vendo uma estrela. Quero destruir aquela estrela. Quer destruir aquela estrela. Tu vai ter que interagir com ela de alguma maneira. Certo. Vamos supor que tu faça isso na melhor velocidade possível do universo, a velocidade da luz. Tu vai demorar 1 milhão de anos pra enviar o sinal lá. E mais 1 milhão de anos pra depois tu receber o sinal de volta. Então... eu não tô alterando o passado. Exato. Eu vou atingir ela no futuro. Tu pode estar vendo ela no passado. Mas quando você, ou melhor, o seu sinal finalmente chegar lá, ele vai estar vendo ela no presente. 1 milhão de anos depois. Entendi. Que doideira. Isso é maluco, cara. Galera, eu quero deixar vocês bem cientes aqui que a gente não ingeriu nenhum tipo de entorpecente, né? Esse papo todo aqui é só ácido. Sinapse ao vivo. Ô, Paquito, você não ingeriu nada também, né? Você tá puro? Cara, ninguém tá puro aqui, velho. Tá puro aqui.